Você já percebeu que o seu corpo fala com você o tempo todo? No último vídeo a gente falou sobre os pensamentos. Hoje a gente vai descer um pouco mais para falar do nosso corpo, o quanto ele se comunica com a gente e passa despercebido. Muitas vezes a gente não percebe e não entende o que o nosso corpo está querendo transmitir de mensagem para a gente. A nossa mente, ela mente. O pensamento, ele engana, mas o corpo não mente. Ele fala exatamente aquilo que você precisa, às vezes, liberar, curar, olhar para aquilo. Bora lá? Seja muito bem-vindo aqui ao meu, seu, nosso canal, quando o assunto é evolução, expansão da consciência, energia, vibração e todos esses assuntos que são tema aqui nesse canal. Bora! Então, como eu disse, o pensamento, ele pode te enganar. A sua mente pode mentir para você, com algumas crenças, algumas coisas que você acredita como verdade absoluta, e aquilo não deixa você agir de forma diferente, pensar de forma diferente, para que você tenha os resultados que você realmente quer e busca para sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente meu, para vocês entenderem ainda melhor. Ele mandou mensagem para mim falando que dores nas articulações dos ombros, dores nas costas. E aí já me veio o seguinte pensamento. Falei, o que será que ele está lidando com muita rigidez, com inflexibilidade? Porque quando a gente fala de articulações, está muito ligado à nossa flexibilidade na vida, a capacidade de ser flexível com situações, com pessoas, com alguns contextos na nossa vida no geral. E aí eu trabalhei com ele na Semente da Vida a flexibilidade e a rigidez. E, pasmem, à noite ele já falou que estava bem melhor a dor. Eu não trabalhei a dor, eu trabalhei a raiz, o que estava causando aquela dor. Ou seja, muitas vezes a gente se apega ali num remédio, nessas bengalas emocionais, sem tratar a raiz. Tratar o sintoma e não tratar a raiz vai fazer com que o seu corpo grite novamente. Quantos exemplos a gente tem de burnouts, né, estresse crônico? A gente está vendo a nossa sociedade cada vez mais dentro das suas próprias mentes, sem conseguir entender por que daquela sensação, daquele sentimento, daquele cansaço, que muitas vezes não é só físico, é muito emocional e energético também. Quando você vai, por exemplo, em algum lugar e você se sente pesado, você sente dificuldade até de respirar, sabe quando o ambiente te incomoda? Isso é uma linguagem do seu corpo. É o seu corpo te falando, olha, aqui a energia aqui não tá legal, não tá combinando com a sua. E seu corpo te dá esses sinais. Quando você vai conversar com alguém, por exemplo, e aquele assunto já não te agrega em nada, já, às vezes fofoca, quando a gente entra numa energia de fofoca, de inveja, por exemplo, essa é uma energia muito densa. A gente entra naquela energia e dá aquele embrulho no estômago, uma dor de cabeça, algum pensamento nada a ver, intrusivo, que vem através dessas energias. E o nosso corpo é que sente. Por exemplo, se você tem um trauma de infância, imagina que você tem medo de cachorro. E você nem lembra por quê. Eu já tive casos aqui de cliente que tem medo de cachorro porque a mãe dela foi atacada por um cachorro quando a mãe estava grávida dela. Ou seja, o trauma nem é dela, mas ficou impresso no campo de energia dela, porque ela absorveu aquelas emoções da mãe e ela ficou anos tendo medo só de ver um cachorro de longe. O corpo dela já dava sinais, porque o nosso corpo é um mensageiro. Ele que te traz a mensagem, oi, peraí, ó, perigo, 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 perigo. E automaticamente, ao ver o cachorro, ela já tremia, já entrava em pânico, em desespero, o corpo já começava a tremer, a respiração fica ofegante, parece que você precisa lutar ou fugir, ou correr daquilo. Então percebe como que o seu corpo, ele o tempo todo está conversando com você? O corpo, ele é como se fosse a antena, né? Por exemplo, ele sente a energia antes da mente entender ou perceber. Então o seu corpo, ele sempre vai demonstrar alguns sinais. Um outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês de uma cliente minha, ela me relatou que estava gripada já há uma semana, bem gripada, estava rouca. Eu percebi porque eu falei, ué, sua voz tá rouca? O que aconteceu? Ela, fiquei gripada mesmo essa semana, mas tá acontecendo uma coisa, minha filha isso e aquilo. Contou as questões dela, que ela não estava conseguindo digerir e falar aquilo que ela queria expressar. E aí eu falei com ela, falei assim, olha, fala.
o que você precisa falar. Você não precisa falar brigando, você não precisa falar com agressividade. Você pode falar com amorosidade, porque essa gripe que você tá é um sinal do seu corpo. O chakra laríngeo ali, ele começa a entrar em desequilíbrio, porque você não está conseguindo expressar aquilo que você está sentindo. Quantas vezes a gente está sentindo uma raiva, a gente se expressa com raiva e acaba piorando toda a situação. Então, muitas vezes, o seu corpo ele só está falando assim, Ori, vamos sair do piloto automático? Respira, volta à consciência, entende a situação, fala de um olhar mais elevado, com mais amorosidade. O outro vai entender, e se ele não entender, pelo menos ele entendeu que a sua intenção foi a mais amorosa e mais elevada possível. E a gente às vezes não consegue equilibrar razão e emoção. E o seu corpo ele só precisa desse equilíbrio. Nem emocional demais, nem racional demais, para não entrar de novo ali no ego, nessa vibração. O outro é obrigado a entender, de controle. Inclusive as articulações, dores na lombar, dores nas pernas, por exemplo, é uma falta de movimento. Representa a falta de movimento na vida, de algumas decisões que a gente precisa tomar e às vezes fica adiando, protelando, para não magoar o outro, para não ser abandonado, para não ser rejeitado. E volta todos esses traumas e o seu corpo grita por liberação, libertação. Quantas vezes, de repente, te dá vontade de chorar? De repente, do nada, você tá ouvindo uma música, te dá vontade de chorar. É o seu corpo que tá pedindo liberação, libertação. A lágrima, ela é a forma mais bonita do seu corpo expressar uma limpeza que precisa ser feita. E quantos engole o choro você já ouviu, talvez, na sua infância? Isso é coisa que a gente ouviu muito, né? A mãe, o pai, às vezes a criança ali chorando. Minha mãe fala que eu era muito chorona, e sou até hoje. Então, às vezes eu preciso chorar. Eu sinto que meu corpo está precisando liberar algo. Chorar não é um sinal de fraqueza, pelo contrário. Talvez seja a expressão mais linda de amor por você mesmo, de amor próprio, de auto-perdão por você mesmo, de parar de ser tão rude e às vezes tão pesado, de entrar numa autocobrança tão grande com você mesmo. Seu corpo é seu templo e ele precisa ser escutado e respeitado, porque se o seu corpo chega a ficar doente, é porque o seu campo de energia já está sobrecarregado. Se a sua mente está sobrecarregada, o seu corpo vai acabar respondendo. O que acontece em muitos casos? As pessoas estão tão cansadas, estafadas de um trabalho, muitas vezes, e acaba tendo um burnout, ou acaba com enxaqueca, pressão. Enxaqueca é muita pressão que você coloca em você mesmo. Assim como a pressão alta. Você está se pressionando tanto na vida para dar conta, para fazer as coisas no tempo que tem que fazer, e muitas vezes a gente não consegue. Às vezes a gente quer controlar o tempo. Coisas vão sair do nosso controle e tá tudo bem. O que pode ser feito nesse momento da melhor forma possível? Porque quando a gente tenta controlar todas as situações, pessoas, isso volta pra gente. Isso é apenas um reflexo, talvez, de algo que você não esteja conseguindo controlar na sua própria vida. E aí você precisa, às vezes, querer controlar o outro, controlar as situações, controlar tudo que acontece. Às vezes, algo que sai da sua agenda ali, você já fica desesperado, já fica com raiva, fica frustrado. Entra nessa energia e aí o seu corpo vai sentir. Uma hora o seu corpo não vai aguentar, vai entrar em parafuso, vai fazer você ficar de cama para que você pare, olhe para ele, cuide dele, reflita. Faz sentido aí? Então, por exemplo, quando você estiver acelerado na vida, não estiver conseguindo acompanhar, o corpo não está conseguindo acompanhar os pensamentos, se sentindo esgotado, não está conseguindo dormir direito, não consegue praticar suas atividades físicas, o ideal é que você pare um pouco, olhe para o seu corpo, entenda o que ele quer dizer para você. Muitas vezes é só isso, é só uma pausa, é só um descanso. E eu vejo muitas pessoas, muitos clientes meus, que se cobram tanto, entram numa autocobrança tão grande de produzir, de ter que dar conta de tudo, é casa, é filho, é trabalho, é pai, mãe, é tanta coisa externa
que acaba esquecendo de si próprio. Uma das vibrações que a gente olha aqui no mapa vibracional, no protocolo de evolução, é a diversão e lazer. Que muitas vezes as pessoas não se permitem ter um momento de lazer, se divertir. E não é sair, né? Muitas vezes a pessoa não tem nem condições de ficar saindo ou né, passeando, vamos dizer assim. Mas se permitir assistir um filme, comer uma pipoca, não fazer nada, se permitir não fazer nada. O seu corpo precisa desse descanso também, de só repousar, de simplesmente estar ali, estar presente. Porque o seu corpo está aqui. Ele não entende que você está pensando lá no ano que vem, que nem chegou e nem sabemos se vai chegar, se vai acontecer, não sabemos nem do amanhã, nem do daqui uma hora, que dirá do ano que vem. Então se permita, às vezes, ter esses momentos de descanso, de ouvir seu corpo, com você mesmo. Porque cada um funciona de uma forma, cada corpo funciona de uma forma. Somos únicos, você é único na sua essência. E esse é o grande poder. Então, quando você escuta o seu corpo, você ancora na sua verdade. O seu corpo é a ponte entre o invisível e o visível. Entre o que você acredita e o que você é. Entre o que você sente e o que você pensa. Ele é o meio, ele não é o fim. Ele não é o começo. O corpo, ele é realmente o processador. Ele é o carro. E você precisa conduzir esse carro da forma melhor possível para você, dentro da sua verdade, das suas possibilidades. Eu sei que muitas vezes o nosso cotidiano, a nossa rotina é tão atarefada, são tantas coisas para fazer e resolver, que é difícil tirar um tempo para pensar em si, para olhar para o seu corpo, mas não é difícil. Quando for tomar um banho, esteja no banho, sente o cheiro do sabonete, sente a água no seu corpo. Sente aquele momento, esteja naquele momento, que o seu corpo é feito ali 70%, 80% de água. Então o banho, faça dele um ritual. É uma prática simples, faça do seu banho um ritual. Imagine, mentalize que aquela água está levando todo o peso, toda a energia densa, que não é sua, que não te pertence, está indo embora pelo ralo. Já vai sair desse banho muito mais leve, muito mais conectado com você mesmo. A gratidão, que também eleva essa conexão com o seu corpo. Agradeça pelo seu corpo. Se você enxerga, escuta, sente gosto, se você tem todos os dedos nas suas mãos, dos pés, se você anda, você respira bem, você está saudável, agradeça. Esse simples ato já te reconecta com o seu corpo. E a respiração é a coisa mais importante da vida. Você pode me falar que é seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, seu cachorro, seu papagaio. Não. Você pode ficar um dia inteiro sem beber água. Você pode ficar dias sem comer. Até dias sem beber água também. Mas sem respirar você não fica. 2 minutos que você fica ali sem respirar, você já perde a consciência. E aí você perde essa conexão com o seu corpo. A gente aprendeu errado a respirar, a viver. Não errado, mas a gente se desconectou do nosso corpo. Achando que tudo é mental, que tudo é a mente. O universo é mental, mas nós somos almas, nós somos os condutores desse corpo. Então conduza bem o seu corpo, que é o seu templo sagrado. Às vezes o seu corpo só está pedindo o seu próprio abraço, o seu amor, o seu carinho, por ele mesmo, por você mesmo. Você é luz. Então, se você gostou desse vídeo, ficou aqui até o final, curte, comenta, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem também. Me conta aqui nos comentários o que você tem sentido ultimamente, que o seu corpo tá gritando aí para você se atentar, olhar para ele, olhar com esse carinho, com essa atenção. Gratidão por estar aqui, evoluindo a mim, evoluindo ao outro, evoluindo todo. Até mais, até o próximo.